Essa semana, na sexta-feira, agora, eu estava conversando com um amigo pastor que é empreendedor, não está pastoreando hoje uma igreja, e ele disse, estava conversando com a sua esposa, e ele disse para a esposa assim: eu quero ofertar 7 dígitos. 7 dá 1 milhão, né? 7 dígitos. A esposa perguntou para ele: por que você quer ofertar? E 7 dígitos. E ele disse, e daí quando ele começou a pensar, mas por quê? Bom, ele disse assim: eu tenho no coração de ajudar aqueles que estão trabalhando na linha de frente, por exemplo, a Cruz Vermelha. Eu nunca pensei em ofertar para a Cruz Vermelha. Os médicos de Cristo. E ele citou mais uns 3, 4 organizações que trabalham com pessoas em situações críticas, em extremo problema. E aí ele se despertou, é verdade, o meu propósito não é ofertar 1 milhão ou mais de 1 milhão de reais. O meu propósito, e aí ele me mostrou, foi lá, buscou o quadro dele, um quadro de imã com fotografias de pessoas em extrema pobreza ou em situações de risco, mas pessoas com um sorriso no rosto. Isso aqui que eu quero ver. Esse era o propósito, o sonho da vida dele, de ver as pessoas sofrendo com um belo de um sorriso no rosto. Eu já vi fotos assim, não sei se você já viu, pessoas que estavam numa situação de extrema dificuldade e foram ajudados. E aí na conversa eu me lembrei dele, de uma entrevista que eu assisti, de um senhor chamado Tony Robbins. E ele é um escritor, palestrante muito conhecido nos Estados Unidos, e é um cara muito radical assim. Só para você ter uma ideia da dinâmica de vida dele, quando ele acorda, ele tem na casa dele um tonel com gelo, e a primeira coisa que ele faz no dia, ele pula naquele gelo e dá uma refrescada, e diz: quero me sentir vivo. E ele tem sido assim muito usado. A história dele, com 11 anos de idade, a família dele passava fome. E no dia de ação de graças, alguém bateu na porta da casa dele e trouxe uma refeição para a família. E o pai tomou aquilo por ofensa e enxotou a pessoa. E ele achou aquilo: mas pai, nós estamos com fome, dia de ação de graças, dia de fazer como se fosse o nosso Natal aqui, dia de fazer uma ceia em família. A pessoa vem e traz, e o pai, bruto, não aceitou e mandou ele embora. E com 11 anos, ele tomou uma decisão no coração: eu vou alimentar pessoas. 11 anos. Quando um filho seu fala de algum dos sonhos que Deus coloca na vida dele, não despreze, valorize, trabalhe ele com 11 anos. Aí o pai, na sequência, se separou da mãe. A mãe, provavelmente por causa de sustento, entrou na prostituição e foi muito bruta com ele, foi deixando ele de lado. Com 16 anos, ela chutou ele de casa. De um dia para outro, com 16 anos, ele teve que começou a morar na rua, até ele se achar. Mas ele já trabalhava, já tinha um ganhozinho. E o primeiro salário dele, o que ele fez? Contextualizar que ele comprou uma cesta básica e foi levar para uma família. E sempre que ele ganhava uma cesta básica, ele fazia isso. Ou, quer dizer, o seu salário, ele comprava refeições e abençoava pessoas em necessidade. Ele foi crescendo dentro da dinâmica dele e do jeitão que ele dá graças a Deus que a mãe dele foi rude com ele, porque daí ele pegou aquela situação para vencer a sua autoestima baixa, suas dores. Ele justamente fez o oposto do que era aquele sentimento de derrota na vida dele. E ele começou a colocar um alvo na vida dele: eu vou trabalhar para trazer refeições para pessoas. Há uns anos atrás, escutei que ele já ofertava 100 milhões de refeições por ano. E agora, para a mensagem, fui pesquisar. Ele está trabalhando para, em 2025, ofertar 1 bilhão de refeições. Para isso, ele já gerou 2 empresas que fazem isso para ele. E em fevereiro, agora, ele já chegou a 700 milhões. Ele, em 2025, vai chegar a 1 bilhão de refeições.
Veja a força de um propósito. Ele trabalhou para isso. Ele não trabalhou para enriquecer. Mas o que aconteceu com ele? Ele se tornou um bilionário. Tem casa em tudo que é lugar no mundo, viaja para lá e para cá, em tudo que é lugar está em casa. E às vezes ele lança um desafio: se coloca $1, eu coloco mais um em cima, para pagar refeições. Força de um propósito. E a minha mensagem hoje é a nossa comunhão com o propósito. Falar um pouquinho sobre propósito. Eu me alegrei muito com esse meu amigo, e ele mostrou com ele, e orei junto com ele, nesse propósito que ele quer abençoar pessoas, né? Os Médicos Sem Fronteiras e outros missionários que trabalham em favela e assim por diante. Quando você olha para as coisas que Deus fez tudo com um propósito. Eu costumo olhar para a sua mão, ela tem um propósito. E ela cumpre esse propósito muitas vezes no seu dia, e você e eu nem percebemos, porque ela vai cumprindo, né? Quando as coisas estão todas em ordem, você nem percebe o propósito das coisas. E quando as coisas começam a desandar, você percebe que os propósitos não estão em ordem. E precisa alinhar os propósitos. Qual é o propósito? Qual é o propósito das coisas? O nosso coração, ele tem um propósito de bombear sangue, deixar você vivo. E é interessante que para que ele cumpra o propósito dele, uma das funções, ele está ligado às suas emoções. Por quê? Porque de repente acontece de um leão aparecer por ali, o coração, as suas emoções sobem lá em cima, o coração trabalha mais rápido, porque você vai correr. Ele acompanha o processo. Se você olha para o dinheiro, você vê em Eclesiastes dizendo assim que o dinheiro serve a todas as coisas. E se nós vivemos para acumular dinheiro e buscar benefícios e luxos pessoais, nós prostituímos e perdemos a razão do dinheiro na nossa vida. Porque o dinheiro ele vem com propósito. Como Renato colocou, nós somos administradores, né? O dinheiro vem para servir o propósito de Deus em nossas vidas. Aonde há uma visão, há uma provisão. O significa o propósito da visão. Quando eu percebo que as finanças estão abaixando, eu preciso olhar para quê? Estou cumprindo com o meu propósito? Qual o propósito de Deus na minha vida? Eu preciso consolidar o meu propósito, firmar o propósito para que a provisão ela flua na minha vida. Amém? Quando nós entendemos tudo que na vida tem o seu propósito, você deixa de se preocupar consigo mesmo e com as suas limitações, você olha para o propósito e vive em função de cumpri-lo. Muito da nossa tristeza e depressão da alma e a inquietude da nossa alma é que ela está buscando pelo propósito, e quando nós não vivemos o propósito, ela fica conturbada. E esse mesmo meu amigo, ele quer ver as pessoas mais sofridas nesse mundo com um sorriso no rosto por receberem comida. Ele fez um quadro disso para ele. Tony, ele quer ofertar refeições para quem não tem. Quando você olha para a igreja, Deus coloca a igreja no mundo como a agência do reino dele, com um propósito. A igreja, que também é chamada noiva de Cristo, ela está sobre a face da terra para glorificar a Deus. Glorificar a Deus significa engrandecer, reconhecê-lo, e como nós vimos esses dias, algumas semanas atrás, o filme do barco salva-vidas. A igreja, dentro do propósito dela, ela tem a função também do barco salva-vidas, de salvar vidas, de ser uma agência sobre a face da terra, que manifesta o que Deus quer que aconteça na vida das pessoas, na nossa sociedade e na nossa nação. Ela é para resgatar vidas, sim, mas ela também é para curar. Ela cura, mas também ela edifica. Ela edifica, mas também dá destino. Ela dá destino, mas também ajuda a pessoa a ajudar outras pessoas. Se colocar nos 5 ministérios: salvar,
vidas, pastorear vidas, ensinar vidas, profetizar, quer dizer, dar destino para as pessoas e enviar pessoas para que as pessoas sejam bênção para outros. Dentro do nosso calendário da igreja, da Comunhão Cristã Shalom, tem a ver com semear, tem a ver com a comunhão, com edificar, com a oração, com a colheita, tem a ver com a nossa visão de sermos íntimos do nosso Pai, para compreendermos bem o coração dEle, para podermos ser bênção para as pessoas. Veja só uma menção do Senhor Jesus com seus discípulos, em Marcos capítulo 3. O Senhor Jesus ainda não tinha escolhido os seus 12, e Ele foi para o monte para orar. Marcos 3,13 diz assim: depois o Senhor Jesus, Ele subiu ao monte a fim de orar, e aí Ele chamou quem Ele quis, e vieram para junto dEle. É uma marca que você vê no Senhor Jesus. Ele vai ao monte, o seu quarto secreto se chamava monte. Ele vivia da intimidade, por intermédio da intimidade. E no versículo 14 diz assim: e então designou 12 para estarem com ele, intimidade, ser como ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, é servir como ele. Ser como ele e servir como ele. Ser como ele tem a ver com o Senhor Jesus. Ele vivia essa intimidade, mas ele não ficava lá no monte, ele descia para o vale. Quando os discípulos estavam lá com o endemoniado, ele saiu da sua intimidade e ele foi ao encontro das pessoas, servir as pessoas com o que elas precisavam. Se você olha, lembrando João 15:16, só lembrando esse texto, ele diz assim: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros. Aí você fala da intimidade, ele te conhece pelo nome, ele te escolheu. Você pode até dizer assim: eu sou um escolhido. E abre um sorriso aí debaixo dessa máscara, sorria com os olhos. Eu sou escolhido, você é escolhido. E vos designei, quer dizer, deu um propósito profético, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em nome, Ele vos conceda. A oração, ela tem um propósito que? De Ele ajudar a cumprir o seu propósito. Quando você ora dentro do teu propósito, o seu Pai está atendendo a sua oração, porque Ele está junto nesse seu propósito. Então, quando nós olhamos para o nosso ano do poder e da sabedoria de Deus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, nós organizamos esse ano, como nós temos feito nos últimos 3 anos, esse é o 4º ano que estamos nessa caminhada. Primeiro, um tempo de oração, de nos preparar para o ano em oração. E nós preparamos esse ano com uma declaração profética. 28 dias fomos declarando quem nós somos. Somos profundamente amados, altamente favorecidos, abundantemente abençoados, né? O poder e o propósito de Deus estão sobre nós para que nós possamos abençoar pessoas. E aí nós estamos agora no bimestre da comunhão. Depois nós vamos para o bimestre, como é que diz? Os 2 meses, né? A edificação, os 2 meses, daí nós vamos para a oração para nos fortalecer para o 2º semestre, aí vamos para a semeadura e a colheita, e final do ano Ele veio, Ele voltará a celebrar a volta, a vinda do Senhor Jesus. E nós temos um círculo virtuoso na igreja, que nos ajuda sempre a lembrar de novo a visão de Deus na nossa vida. Nós vamos para a celebração como hoje, para a comunhão, no nosso relacionamento com Deus. Vamos para o grupo familiar amanhã, durante a semana, para o relacionamento uns com os outros. E vamos no dia a dia para o nosso serviço, servindo pessoas com aquilo que Ele nos tem dado. O seu serviço, o seu lugar de trabalho tem a ver com o seu propósito. Você está ali por um propósito, com o entendimento de abençoar a sua empresa, abençoar as pessoas ao seu redor. Eu me alegro, tem um irmão que está buscando serviço, está se preparando, e ele está agradecendo já pelo seu trabalho, porque ele sabe que Deus vai colocar ele num lugar para que ele cumpra com o propósito e abençoar as pessoas que ele vai estar servindo.
o foco da oração dele é isso. Então nós temos a celebração, o grupo familiar, o serviço, esse círculo virtuoso, ou nós podemos dizer assim, as três figuras, as três imagens, né? A oração, o Senhor Jesus em oração, o Senhor Jesus no monte, o Senhor Jesus no Getsêmani, o Senhor Jesus orando pelas pessoas, e aí você vai encontrar a ceia, que é essa comunhão uns com os outros, e depois o lava-pés, é o serviço, essas três imagens que falam do nosso círculo virtuoso. Eu queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre a comunhão, e fortalecer mais uma vez o entendimento, a visão da comunhão na nossa caminhada nesses 2 meses. Nós já estamos aí, temos mais 3 domingos, mês de abril, para falar sobre isso. E aí nós vamos partir para a edificação, para o edificar. Nós participamos do poder e da sabedoria de Deus, como igreja, para por meio dela nos relacionar uns com os outros. O poder de Deus nos capacita a nos perdoar uns aos outros. A sabedoria de Deus vai nos dar entendimento, a criatividade de servir uns aos outros. O poder e a sabedoria, nós aplicamos a eles aos nossos relacionamentos, em especial nesse dia, porque um povo curado cura pessoas. Nós somos uma família que experimenta aí o poder, a sabedoria de Deus para abençoar pessoas e levá-las para a intimidade com Deus. Nessas últimas semanas, domingo passado nós ouvimos a mensagem sobre que não há impossíveis. Não existem situações impossíveis entre nós, em nossos relacionamentos, dentro das nossas casas, que nós não podemos buscar uma palavra, uma promessa da parte de Deus e vivê-la, experimentá-la na nossa vida. Amém ou não? O poder de Deus, ele vem e sempre é transformador. O poder tem a ver com ação. Toda vez que nós agimos debaixo do poder e da sabedoria de Deus, nós trazemos o poder da ressurreição para o nosso dia a dia. Aí nós ouvimos domingo de Ramos, Jesus está em casa, a alegria de ter Jesus na casa, a alegria de ver a vida transformada. Hoje me alegrei sendo lembrado durante a minha devocional do dia do meu batismo, o dia do sossego com as trevas. Show para lá, porque hoje Jesus é Senhor na minha vida. Aleluia. E a nossa conversão ao Senhor Jesus, ela é selada no batismo. Por isso que o batismo é importante. São os 3, né? Eu preciso crer no coração, eu preciso confessá-lo com a minha boca, mas preciso para o batismo nas águas. Porque o batismo sela essa minha decisão. Então celebre o dia do seu batismo. Meu é 30 de novembro de 1975. Acho que o Felipe nem tinha nascido, né, Felipe? Eu já estava lá. Junto com o Werner, junto com o Herman, era o dia do nosso batismo. Tinha uma colega, o pessoal do Rudegon lá também estava no dia do batismo conosco. Tinha uma galera junto conosco no dia do batismo. Tinha, sei lá, umas 30 pessoas que foram batizadas conosco. Veja lá o dia do seu batismo. Eu coloquei na minha agenda para ser lembrado naquele dia, fazer uma festinha. Ei, Natan, que vamos fazer uma festinha dia 30. Às vezes a gente celebra o nascimento, a entrada no mundo, né? Mas e celebrar a entrada no reino de Deus? Não vale uma festinha? Não vale um churrasquinho, hein, Sérgio? Celebrar pelo menos um bolinho ou um tintim na hora do almoço. E viva hoje o dia do meu batismo. Celebrar, eu tive sossego com o inimigo, show para lá, hoje ele me colocou em Cristo Jesus. Tenho paz com ele, você e eu temos paz com ele, né? Aí nós falamos um pouquinho, entrevistando aqui o Charles e a Beatriz, sobre servir ao reino de Deus em família, né? Ensinar a nossa família a servir. Quer resolver os problemas dentro de casa? Ore e peça sabedoria para Deus, para servir com a sua família ao reino de Deus. Ore como família e pensem quem nós vamos ganhar esse ano para Jesus.
Silvio me fez essa pergunta. Quantos que vão ganhar esse ano para Jesus? Quem vai ser o premiado? Uma pessoa, imagine. Vocês são quantos na casa? 5. Senhor, nos dá 5. Silvio e eu somos 2, mas podemos mais. Começar a orar por isso, em família. Senhor, quem nós podemos abençoar? O que nós podemos fazer de bom para um próximo nosso? Quem está doente na nossa vizinhança que a gente possa levar lá uma sopa? O Herman lá diz que tem bastante sopa, ele não é muito chegado à sopa, mas graças a Deus ele está até comendo sopa já. Ofertar, ajudar quem está sofrendo, investir. A pergunta é a quem nós servimos como família? Tire o foco da sua necessidade, do seu problema, da sua limitação, e comece a orar com família. Olhe, como Jesus diz, né? Olhe os campos verdejantes ao seu redor e pense em alguém que você possa servir. Quem que nós podemos servir como família? Como nós como família podemos servir junto com as outras famílias os projetos que Deus está dando para a igreja? Porque a igreja é a soma das famílias. A igreja ela não tem razão de ter programas por si só. Ela perdeu o seu propósito. O propósito da igreja é nós como famílias nos reunimos para servir a sociedade. Juntos somos muito mais fortes, né? E podemos abençoar mais pessoas. Aí nós falamos um pouquinho sobre a comunhão, como ela constrói a família, a intimidade na casa. Nós falamos um pouquinho sobre fazer discípulos, o propósito, né, de levar os nossos filhos a serem discípulos e a nos multiplicarmos, fazendo discípulos com outras pessoas. Falamos ali na visão da conferência da intimidade. Eu queria fazer um rasante com você no livro de Atos e ver o propósito da igreja em Atos. Como a comunhão com o poder e a sabedoria de Deus foi vivida na igreja em Atos dos Apóstolos. Atos 1. Jesus se encontra com os discípulos, conversa com eles e diz assim: não saiam de Jerusalém, fica lá em Jerusalém, até vocês serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Vocês vão ser batizados no Espírito e vocês vão ser minhas testemunhas, vão ter experiências comigo e vão abençoar pessoas. Aí o que os discípulos fizeram? Paulo conta de 500, mas dos 500, somente 120 obedeceram as palavras de Jesus. 380, não sei o que aconteceu, mas 120 estavam lá em Jerusalém em oração. E a gente lê lá em Atos 1:14, que todos esses, eles perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? É interessante, parece que as mulheres estavam puxando, né? Porque eles estavam orando com as mulheres, parece que as mulheres estavam à frente, como sempre nas orações. Então, mulheres nos puxam na oração. Eles se uniram unânimes no foco. Nós estamos esperando que a palavra profética que o Senhor Jesus lançou sobre nós, ela se cumpra. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram uma experiência extraordinária, foram batizados no Espírito Santo, todos eles começaram a falar em línguas, e houve uma manifestação tremenda. Eles começaram a testemunhar daquele jeito que eles estavam. Uns pareciam embriagados, outros estavam falando uma coisa que não tinha nexo, não tinha sentido, mas os outros estavam entendendo o que eles estavam falando. Teve uma certa confusão ali em Jerusalém. As pessoas acorreram e perguntaram: o que está acontecendo? Pedro se levanta e ele prega a palavra, debaixo do poder e da sabedoria de Deus. 3.000 convertidos. Quantos que dá para cada um batizado? 120? Eles estavam em 120. Deu 25 para cada um batizar. E Jerusalém já estava preparada para o batismo, porque quando você vai visitar lá Jerusalém, em torno do templo, numa área específica, eles já tinham o costume de batizar. Eles sempre que subiam para ir para o templo, como você e eu, nós vamos ir, tomamos um banho para nós ir para o culto, né? Normalmente a gente faz, nem sempre, né? A gente vem cheirosinho.
porque se batizou antes em casa, né? E era o jeito deles. Então eles chegavam, já tinham os batistérios prontos, e aquelas 3.000 pessoas se batizaram ali, e os 120 batizaram eles, foi num UPA, fizeram o batismo de todos eles lá. E aí você lê em Atos capítulo 2, não sei se eu passei esse texto, Atos 2, o 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja aí as 4 coisas. No ensino, eles estavam sendo edificados na doutrina, na comunhão, um com o outro, no conversar, no compartilhar as vidas uns com os outros, na celebração do partir do pão, nas orações, eles estavam juntos, e continua o texto dizendo: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente eles perseveraram unânimes. No templo, partiam o pão de casa em casa, quer dizer, na celebração e no grupo familiar, né? E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, veja só, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja ela foi crescendo, dia a dia as pessoas foram sendo evangelizadas. Eles tinham o propósito da igreja estava se cumprindo. As pessoas estavam sendo salvas, as pessoas estavam sendo ensinadas, as pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo supridas, a comunhão, o partir do pão, a oração estava ali. E aí eles continuaram essa convivência, e no capítulo 3 você vai encontrar 2 homens ali, Pedro e João. Eles tinham às 3 horas da tarde uma reunião de oração. Provavelmente, imagino eu, eles tinham reunião de oração às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15 horas e às 18 horas. Pelo menos essas 5 reuniões de oração eles tinham. E Pedro e João, eles tinham o horário das 3 da tarde. E eles estavam subindo para o templo para esse tempo de oração. O mesmo horário que o Senhor Jesus ele foi crucificado. E se depararam lá com o paralítico. E ele pediu dinheiro. E aí, essa semana, nós tivemos uma pergunta interessante com o pastor Paulo Manzoni, lá de Porto Alegre. Nós tivemos um encontro com ele como pastores da cidade. E Pedro, ele disse: dinheiro eu não tenho, mas o que eu te dou, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. E ele declarou em nome de Jesus. E a pergunta: e se Pedro tivesse dinheiro? O paralítico teria sido curado? Às vezes a gente olha para a nossa limitação: eu não consigo ajudar, mas você tem para ajudar. Você não precisa ajudar com dinheiro. E Pedro, por não ter dinheiro, focou no real problema dele, trouxe cura para a vida dele. E o poder e a sabedoria de Deus então se manifestou, e o resultado desse momento inusitado que Pedro e João não tinham planejado acontecer, mas aconteceu na caminhada, enquanto eles estavam buscando a oração, pelo menos mais 2.000 pessoas, que subiu para 5.000 pessoas, o nome de pessoas que foram convertidas. Eles chegaram lá a mais de 5.000 pessoas. E agora eles chamaram a atenção das autoridades. Imagine, uma igreja com 5.000 membros, aqui no Boqueirão, se não tem 75.000 no Boqueirão, só no bairro do Boqueirão, 5.000 pessoas se reunindo, de repente chama a atenção. O que eles estão pregando? E aí eles receberam um decreto do governo deles, para eles não falar mais de Jesus. E aí no capítulo 4:20, eles disseram assim para as suas autoridades: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós vimos e ouvimos o que Deus fez conosco. Eu não posso parar de falar dessa cura desse paralítico, da minha salvação, da minha libertação, da minha cura, da restauração da minha família. Não posso deixar de falar disso. Eu preciso falar. E aí eles foram para a oração. E na oração eles não pediram proteção: Senhor, nos protege.
Eles nem fizeram uma oração de repreensão das trevas. Eles adoraram a Deus e pediram o quê? Dá-nos coragem. Nós queremos falar com mais ousadia, então. Se a força está vindo contra, nos dá mais força para avançar. E no Brasil, a igreja brasileira tem começado já nos últimos anos a chamar a atenção. E devagarzinho tem procurado, que nem um sapo, quando se coloca ele numa água, né? Se colocar ele numa água fervente, ele bate ali, ele já pula. Mas se colocar o sapo, dizem assim, nunca fiz isso, né? Colocar o sapo em água fria e colocar lá um foguinho lá, ele vai se acostumando, até... E com a igreja parece que eles querem fazer isso também, para a gente ir se acostumando com limitação, tem lógica, tem sentido, vamos deixar de pregar o Senhor Jesus. Mas graças a Deus, a igreja no Brasil, ela está orando, ela está se posicionando, a igreja ela não tá se deixando cozinhar devagarzinho, né? Nós não vamos nos calar, nós vamos falar do Senhor Jesus e celebrar o poder dele em nosso meio, né? Na oração, eles continuaram diante das ameaças, né, e pediram por coragem. E o resultado da oração deles, em Atos 4:32, diz assim, que da multidão dos que creram, era um coração e alma, e ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram, eles eram o coração. Eles chegaram, vamos dizer assim, a um ponto ideal da comunhão, de terem as suas necessidades supridas entre si, um ajudando o outro, um buscando o bem do outro, que é a função, é o propósito da nossa comunhão. Eles iam aos seus grupos familiares e se perguntavam como podiam ajudar o seu próximo. Eu queria citar 2, 3 exemplos. Esses dias eu me deparei aí nas mídias sociais com o Flávio. Nós temos orado pela restauração do pé dele, né? Teve um acidente de moto e já está aí, sei lá, 6, 7 meses, né, Natan, lutando. E agora ele está tomando morfina por quê? Porque ele tem um nervo travado aqui na perna dele, ele precisa soltar aquele nervo lá. E isso vai custar uns 10 a 15, não sei, por ali mais ou menos o valor. Ele fez uma vaquinha na internet. Puxa, 10, 15 mil, nós podíamos cada um colocar uns 50 aí, resolvia isso para ele. Que tal ajudar ele? Para ele operar e não precisar tomar mais morfina. Imagine. E voltar com aquele pé, né? Tocar a bateria para nós. Servir a Deus com a habilidade dele, orar pela cura plena, né? Se está necessitando ali, se pela oração não vai, vamos orar para ter dinheiro e pagar isso que precisa acontecer. Nós temos irmãos entre nós que estão gastando muito dinheiro com remédio. Está comprometendo o seu orçamento. Puxa, nós podemos ajudar ou não? Cada um ajudar um pouquinho, fazemos grande diferença. Muitos têm acompanhado aqui Sementes Abóbora, né? Mudou o nome, eu gostava do nome Sementes Abóbora, o projeto Florescer, né? A construção ali do muro, ajudar ali, a Edelândia tem se esforçado, a Sandra tem se esforçado junto com as famílias ali para ajudar. Puxa, nós podíamos ajudar um pouquinho mais. Nós temos tecendo amor. A irmã lá, as irmãs, elas ficam tecendo lá um enxoval para crianças, para ajudar crianças que precisam, que mães que não têm aquele enxovalzinho básico para sair do hospital. Cada um tem uma visão distinta, né? E Deus chama atenção para um problema e leva a pessoa a solucionar. E ela diz, puxa, podia pagar uns novelos de lã para nós aí, para a gente poder fazer. Ninguém entre nós precisa passar necessidade. Se a gente sabe, a gente precisa simplesmente olhar um para o outro e ajudar um ao outro.
E aqui é interessante que no capítulo 5 de Atos vem o primeiro problema da igreja, da comunhão da igreja. E como o poder e a sabedoria de Deus resolveu isso. Eles começaram a ofertar e uma pessoa ofertou. E com a oferta dela queria chamar a atenção para ganhar uns pontos com os pastores. E acabaram mentindo fazendo isso, por intuito de interesse próprio, de reconhecimento. E a busca de interesses pessoais sempre destrói relacionamentos. Destrói o relacionamento dentro de casa, quando a gente busca um interesse pessoal. Destrói o relacionamento do grupo familiar, quando a gente está só focado nos interesses pessoais. E uma família que perde o sentido de servir outros, é uma família que começa a ficar brigando dentro de casa, disputando o espaço, disputando argumentações e assim por diante. E o que precisou acontecer? A morte. Aqui no caso, o casal morreu, os dois fisicamente, mas eu gostaria de colocar para nós espiritualmente isso. Nós precisamos morrer para os nossos interesses pessoais, egoístas nossos. Eu quero que me sirvam, eu quero que façam para mim, eu que tenho uma necessidade, eu que preciso de ajuda. Morra para isso, dentro de casa. Eu quero que me façam uma pipoca para mim. Faça lá você a pipoca. Eu quero que limpem o meu banheiro. Capricha, não suja o banheiro. Quando nós deixamos de olhar para nós, e isso precisa morrer para nós, a Bíblia fala do egoísmo, né? A morte, ela precisa entrar em ação quando nós começamos a ter lutas, ameaças internas no nosso grupo familiar. E nós precisamos buscar o perdão um para com o outro, pedir perdão. As 3 frasezinhas, né? Eu errei, me perdoe, eu amo você. Aplicar isso dentro de casa, aplicar nos nossos relacionamentos no grupo familiar, na igreja. E para concluir, eu queria concluir com o que aconteceu quando eles conseguiram resolver esse primeiro problema financeiro, de interesses escusos, né, que aconteceram aqui. O resultado disso, quando isso foi resolvido, quando houve a morte, né? Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que era uma área grande ali na esplanada do templo. O interessante, volta lá um pouquinho no anterior, havia um comum acordo, e o comum acordo fazia com que sinais e prodígios acontecessem. Às vezes a gente acha que é mais oração, às vezes é mais perdão, às vezes é menos falar mal da igreja uns dos outros. Consolidar nossa comunhão, para que o poder de Deus e a sabedoria dele flua mais entre nós. E aí segue o versículo 13, dizendo assim: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. 14, e crescia mais e mais a multidão ali deveria ser discípulos, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas. Para quê? Ao passar Pedro, se menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E o 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O propósito da igreja se consolidou, porque a comunhão da igreja estava sarada. Os relacionamentos da igreja, o propósito, todos estavam focados num só fluxo de pensamento, de sentimento, de oração. Não oravam para lá, não oravam para cá, não oravam cada um conforme o seu interesse.
Todos nós juntos oramos na mesma direção, que Deus seja glorificado por meio de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos nos grupos familiares. Todos nós temos um só propósito em conjunto, de manifestar juntos o reino de Deus. E o que acontece? Sinais, prodígios, maravilhas, sinais extraordinários, muitas conversões, crescia mais e mais a multidão dos discípulos. Havia um crescimento extraordinário da igreja, começaram a crescer, ela continua a chamar a atenção, e aí começaram a entrar outros problemas de novo, foram para a cadeia, porque eles começaram a ganhar muita expressão, e muitas pessoas foram abençoadas. Interessante, assim como acontecia na igreja, tem acontecido às vezes, pessoas são curadas, não pode ser curado, não. Pessoas podem ser ressuscitadas, não pode. Não pode falar do nome de Jesus. Mas pessoas estão sendo ajudadas. Não pode. Algumas coisas assim estão acontecendo no nosso dia, ao nosso redor. Mas ajuda as pessoas. Não. Tem que seguir esse protocolo, não pode ajudar do outro jeito. Mas ajuda as pessoas, cura elas. Não, tem que ser assim. Concluindo, nós temos um propósito como igreja, amém? Manifestar o reino de Deus, glorificar a Deus, manifestando o reino de Deus sobre a face da terra. E esse ano ele está falando especificamente, entendo o meu poder e entendo o meu propósito. Ano passado ele falou para nós, entendam que os céus estão abertos sobre as suas vidas. O seu coração está aberto, o céu está aberto sobre a sua vida. Entenda que nesse momento o poder e o propósito vão fluir em primeiro lugar pela oração, como nós já vimos, e agora por intermédio da nossa comunhão. A igreja em comunhão, ela vai trazer e manifestar o reino de Deus sobre a terra. Aí nesse momento nós nos manifestamos como um barco salva-vidas, salvamos vidas, curamos pessoas, ensinamos elas nos caminhos de Deus, damos um destino para suas vidas e as enviamos para alcançar outras pessoas. Aí o serviço dos 5 ministérios, eles se manifestam. Temos na comunhão, na celebração, nos grupos familiares, onde nós servimos com o nosso trabalho e servimos pessoas, nós somos como Jesus e servimos como Ele. Nós nos reunimos no grupo familiar para pastorear a sua vida, para que você seja frutífero. Para isso que eu vou para o grupo familiar, para abençoar pessoas e perceber que por intermédio de com essa mente, eu vou lá, eu vou dar uma palavra, eu vou ser usado, vai dar uma oportunidade de orar, eu vou orar, eu vou liberar a palavra profética no grupo familiar, eu vou para servir o grupo familiar, eu não vou lá para cumprir uma agenda, pois é. Tem que ir, né? Não, aí daí a gente se prostitui, quando a gente está só cumprindo tabela. Prostituir é usar alguma coisa fora de propósito. Nós somos íntimos do nosso Pai Celeste, como o Senhor Jesus, e servimos a partir desta comunhão o nosso próximo. Tudo na vida tem um propósito. Esse meu amigo, ele sonha em ver o sorriso de uma pessoa que está sofrendo. Ele faz isso na cidade, quando ele tem lá um lugar que ele vai e ajuda lá. A alegria dele é ver a alegria do outro. A alegria do propósito do outro é juntar dinheiro, bastante dinheiro para ajudar bastante gente. 1 bilhão de refeições. Deus nos colocou nesse lugar. E Deus colocou você nessa casa, para que nós juntos caminhamos nesse mesmo propósito, de ajudar pessoas, de abrir os nossos olhos e de repente do nada vem um paralítico, alguém que está paralisado na vida dele. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Deixa eu orar aqui por você. Vem cá, eu vou orar por você, declarar uma palavra na sua vida. As pessoas às vezes precisam mais disso do que dinheiro. Ouviu que alguém está doente? Vamos orar. E eu queria fazer isso antes, mas esqueci, me lembrei agora. Vamos orar hoje por quem está doente, né? Hoje a gente recebeu um chamado lá do Renan da Graça. Orem pela Aurora. Está com mal-estar e a gente não consegue identificar. Vamos orar por eles.
Vamos orar pela Doris, pelo Herman. Vamos orar por quem está com Covid, né? O Ronald esses dias, essa semana aí ficou positivo, o Ronald Fast. A família está de quarentena, foram medicados, estão bem, mas carece de nossa oração. Vamos orar pela pastora Clotilde, pastor Eliseu, pastora Clotilde, acho que na sexta-feira à tarde saiu da sedação. Ela venceu o Covid, mas pegou uma tosse alérgica que prejudicou ela bastante. Então, acho que na sexta para o sábado ela deve ter acordado, ainda não sei bem. Vamos orar por... E você sabe, provavelmente, né, eu me citei aqui, durante os 21 dias nós oramos por tantas pessoas, mas um nome que marcou é o irmão da Iva Almeida, né? Acho que é Etevaldo o nome dele. Vamos orar por pessoas. Vamos nos colocar em pé. Talvez você tenha mais nomes, né, que você possa ir mencionando aí em oração. Você que está nos acompanhando aqui na internet, você pode colocar os teus nomes aqui, né, que Deus está olhando por todos eles. Vamos orar, vamos servir pessoas. Pai Celeste, muito obrigado, que o seu poder e a sua sabedoria estão sendo revelados a nós. Não para nós analisarmos isso e nem termos o conhecimento na nossa cabeça, mas nós queremos experimentar isso, Senhor. O teu poder e a tua sabedoria em nosso dia a dia, na nossa comunhão. E colocamos, ó Pai, os nossos encontros de grupo familiar, nossos encontros, Senhor, de celebrações, onde nós estamos servindo. Ó Pai, que o seu poder e a sua sabedoria se manifestem entre nós. Senhor Pai, que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam fortalecidas. Senhor, que pessoas sejam tocadas, e como tem orado, Senhor, e temos orado uns pelos outros, Senhor, que a mão dos teus filhos tragam cura para as pessoas. Que a palavra profética na boca dos teus filhos venha com poder e com sabedoria para trazer cura, revelação, livramento, o sossego na vida das pessoas, de todo ataque de opressão do inimigo. Espírito Santo de Deus, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia de falar de Jesus, cada vez com mais força, cada vez com mais coragem e ousadia. Nesses dias, Espírito Santo de Deus, manifesta-te em poder, em sabedoria, na boca de cada um de nós, para a salvação, para a edificação, para o fortalecimento de cura na vida das pessoas. E apresentamos, ó Deus, a necessidade do Flávio, Deus. Cura ele, Pai. Concede a ele a restauração plena dos movimentos no pé dele. Move aí, Flávio, os teus pés, os músculos dos teus pés. Senhor, teu poder na vida dele nessa hora, toca o pé dele, Senhor, restaura ele plenamente. Oh Espírito Santo, libera esse nervo que está entravado ali, Senhor, cura ele nessa hora. Senhor, apresentamos ao Senhor a Doris e o Herman, livra ele, Senhor. Manifesta teu poder na vida da Doris, do Herman. Restaura ela plenamente, Senhor. Plenamente, Senhor. Em todo o seu ser. Espírito Santo de Deus. Abençoa o projeto Florescer das Abóboras ali, Senhor. Que essa família seja ajudada. Senhor, ajuda, Senhor, a descendo amor, que possam servir as mães. Oh Espírito Santo, abre os nossos olhos como famílias. Quem nós podemos ajudar, quem nós podemos abençoar.
Ajuda as pessoas que estão sofrendo debaixo desse vírus. Pai, que a palavra do Senhor se cumpra, como diz aquele mover profético com Dave Robertson, que o Senhor entrou na cidade e acabou com essa virose. Entra na nossa cidade de Curitiba, Senhor, e acaba com isso. Senhor, nós clamamos do Senhor e pedimos do Senhor, ó Deus, a cura das pessoas, o livramento das pessoas. Dá-nos a ousadia nas orações. Senhor, dá-nos palavra de sabedoria, dá-nos palavra de entendimento. Ajuda as pessoas a se perdoarem uns aos outros para serem curadas. Senhor, concede, Senhor, a saúde plena, a restauração plena na vida do Ronald Fast, na vida, Senhor, do Etevaldo, na vida de cada um que estamos mencionando diante do Senhor nesta hora. Senhor, cura as pessoas. Toca cada um nessa hora, ó Pai. Oh Senhor, livra esses que estão sendo entubados, livra os pastores, Senhor, que recebam cura nessa hora, nesse instante, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, move-te livremente entre nós, manifesta-te entre nós, com o seu poder, com a sua sabedoria, sua comunhão entre nós. Espírito Santo, quero te convidar a você adorar ao Senhor nessa hora e agradecer pela sua cura, agradecer pela cura das pessoas. Celebre o amor, o cuidado de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Cante ao Senhor com gratidão.